Bom dia! Com muita alegria eu venho celebrar com você a nossa oração da manhã dessa linda quarta-feira, não, quinta-feira. Oportunidade de celebrarmos nesse dia 22 de abril nosso encontro, nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus. Ontem foi feriado, quarta-feira, e ficou gravado no coração, né? Foi dia de celebração, de alegria, de muita fé, onde nós podemos louvar, glorificar a Deus pelo dom da vida e do ministério. E claro que hoje, nessa quinta-feira de manhã, nós nos encontramos e temos a oportunidade de continuar buscando na palavra o fermento, o alimento da nossa esperança, da nossa fé e da nossa comunhão em Cristo Jesus. Quero manifestar aqui o meu agradecimento, o meu louvor a toda manifestação de carinho, a todas as mensagens que eu recebi durante o dia, em todos os meios de comunicação, Face, Instagram, WhatsApp, enfim, são muitas mensagens. É impossível responder a cada um pessoalmente, então quero aqui manifestar publicamente o meu agradecimento por todo esse carinho, por toda essa acolhida e também pelas orações e as intercessões de vocês. Obrigado por me colocar ontem na intenção de cada oração, de cada pedido a Deus. E hoje a palavra de Deus vem do Evangelho de João, capítulo 6, versículos 44 a 51. João 6, versículos 44 a 51. É claro que muitas vezes nos falta entendimento. E aquilo que a gente não entende, nós temos muita dificuldade de lidar e de administrar. Foge à nossa razão, ao nosso conhecimento? Sim, mas mais do que isso, se torna intragável. É algo que não é digerido e vai ficando pesado, difícil de ser administrado, gerenciado. Assim acontece nas mais diversas situações e dimensões da nossa vida. Então, o entendimento é um dom, um carisma que nos vem do Espírito Santo e é fruto não só daquilo que a gente conhece, mas também daquilo que a gente experimenta e daquilo que a gente vive. Eu tenho falado frequentemente às pessoas que nós não nascemos com entendimento. Nós temos uma propensão ao que eu chamo de aceitação. E o mal da aceitação é que, bom ou ruim, certo ou errado, você tem que conviver com aquilo. E, de certa forma, aquilo não vai sendo digerido. É intragável, é difícil. Então, nós temos que construir a ferramenta do entendimento, porque ela nos faz sair da aceitação e lidar de forma melhor com tudo aquilo que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, seja de família, seja de sociedade, seja de comunidade. Então hoje, na nossa oração, nos colocando na intimidade, na presença de Deus, vamos pedir esse dom, que Ele nos dê entendimento sobre tudo aquilo que estamos vivendo, entendimento sobre tudo aquilo que estamos enfrentando e também sobre aquilo que nós recebemos, porque sem entendimento a gente sofre muito e, de certa forma, acaba guardando o que não devia e perdendo de vista o que é importante. Então, para a gente celebrar tudo isso, João capítulo 6, versículos 44 a 51. E assim unidos, nós nos permitimos iluminar, conduzir pela palavra de Deus
e seu divino ensinamento. Vivendo esse momento, então, quero dar as boas-vindas a você que já está conectado comigo, que celebra essa oração da manhã. As boas-vindas a todos aqueles que durante o dia irão acessar essa oração. E qualquer que seja o momento em que ela chegue até você, que ela seja um canal de graça, de amor e de misericórdia, te levando força, motivação, esperança e muita coragem. E assim unidos, vamos compartilhar a nossa oração da manhã e levar boa nova a muitos corações. E vamos iniciar então o nosso momento de fé, oração e reflexão, invocando e louvando ao Senhor, na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu desejo que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E diante de Deus, nessa manhã, vamos trazer o nosso coração. Abrir as portas da nossa casa, da nossa família. Apresentar a Deus tudo aquilo que somos e que possuímos. Colocar diante do Senhor nossos anseios, nossos desejos, nossas metas e sonhos. Mas também apresentar a Deus as nossas dificuldades, os nossos desafios. Abrir o coração a Deus, reconhecer nossas fraquezas e limitações, os nossos erros e faltas, tudo aquilo que precisa ser mudado em nós. Vamos colocar diante de Deus todos aqueles que amamos, os que se encontram na enfermidade, os que necessitam da fé, da esperança e da caridade, os que clamam por sua misericórdia. Vamos apresentar a Deus nosso trabalho e pedir de forma especial por todos os momentos e situações em que nós e aqueles que amamos necessitam da fé e da esperança. E com toda a confiança digamos: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E tomando em nossas mãos, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 44 a 51. A palavra de Deus diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus.
Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade, eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é minha carne para a salvação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É preciso entender o sentido de tudo isso. Muitos não entenderam. Quando Jesus se apresenta como o pão vivo que desceu do céu, existe uma confusão no coração dos fariseus, dos mestres da lei, daqueles que vêm da tradição. Porque imaginar comer do sangue, da carne de Cristo, para eles é canibalismo, é impossível. E mais do que isso, como ser sustentado? Por isso eles se escandalizam. E a questão é bem simples de ser entendida, porque não ouviram o que diziam os profetas e aquilo que anuncia o próprio Cristo. Se você não confia em Deus, não é de Deus e não segue a Deus, tem muita coisa que não tem sentido, que não faz sentido. Mas se você é de Deus, acredita em Deus e busca a Deus, até aquilo que é ruim ou negativo, você vai entender, você vai administrar e você vai usar a teu favor. É o que eu dizia na missa de ontem, que quando nós olhamos a nossa vida, nossa casa, nossa família com o prisma da fé, até a dificuldade e o desafio se transformam. E aquilo que parece motivo de sofrimento, desânimo, dificuldade, acaba se transformando em canal de graça, de amor e de misericórdia. Eu até dei o exemplo, a perseguição instaurada contra os cristãos no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, ao invés de ser um motivo de acabar, de fazer extinguir o nome de Cristo, tornou-se razão da propagação do Evangelho. O Evangelho chega às outras nações, como pede Jesus em Mateus 28,16. Chega a outros povos, justamente por causa da perseguição. É a perseguição que desencadeia a ida dos discípulos a outras nações. Então aquilo que seria, aos olhos dos homens, para acabar, extinguir, fazer realmente deixar de existir o nome de Cristo, na verdade foi um motivador para que o nome de Jesus chegasse, multiplicasse, se propagasse a outras nações. E pegando esse exemplo, eu já dizia ontem, que Deus transforma. E até o meu sofrimento, a minha dificuldade ou a minha cruz é transformado por Deus. Eu só preciso entender. E aquele que não entende, não aceita, sofre, porque se apega ao que é ruim, se apega ao que é negativo. Não consegue viver, não consegue sair do lugar. Entender o sentido de tudo isso significa perceber que aquele que tem Cristo, confia em Cristo e é de Deus, amado, não tem motivo para desistir nem para desanimar. Não importa qual seja a razão, a resposta, os argumentos do mundo, o que prevalece é a certeza da misericórdia,
do poder e do amor de Deus. E aquele que tem Deus, ele tudo transforma. E o que Jesus deixa claro no Evangelho, que todo aquele que come deste pão, todo aquele que vive verdadeiramente essa comunhão, essa intimidade, não morre e vive eternamente. E ele o ressuscita, faz nascer de novo, o alimenta, sustenta, mantém. E é essa intimidade, é essa comunhão que nós precisamos buscar. E não é um dia, é todos os dias. E por isso, mais do que nunca, nós precisamos permanecer, nos fazer presente na comunhão com Jesus, na palavra, na oração e principalmente na Eucaristia. Então convido você, a partir de amanhã, a viver uma experiência de devoção, de fé e amor. A partir de amanhã, sexta-feira, nós vamos iniciar aqui na São Judas o dia eucarístico. Uma vez por semana, toda sexta-feira, nós teremos um dia de adoração à Santíssima Eucaristia, ao Santíssimo Sacramento. Então, toda sexta-feira, nós vamos iniciar o dia com a missa, às 6 horas da manhã. Essa missa será transmitida, presencial e online, para todos aqueles que quiserem participar, celebrar, os que puderem vir à igreja, celebrar presencialmente, as portas estão abertas. Aqueles que quiserem celebrar conosco virtualmente, iremos transmitir pelo Face e pelo YouTube. A partir das 6 horas da manhã, com a Santa Missa, o Santíssimo ficará exposto para a adoração durante todo o dia. E aí, no final do dia, nesse tempo de restrição, às 19 horas, nós teremos a Santa Missa. E aí concluímos o nosso dia de adoração a Jesus, novamente com a celebração da Eucaristia e a bênção do Santíssimo. Então, toda sexta-feira vai ser o nosso dia eucarístico, o nosso dia de consagração, de entrega e de intimidade com Jesus no Santíssimo. E aí você vai poder, durante o dia, escolher um momento, um horário, para vir ao encontro, fazer ali o seu momento de adoração, de louvor, de agradecimento, de entrega a Jesus. Então, a partir de João capítulo 6, que eu já disse terça-feira, é um capítulo totalmente voltado à Eucaristia, vem essa motivação ao nosso coração. Vamos nos dedicar e ir ao encontro. E como disse Jesus no Evangelho de hoje, que todo aquele que escuta o Pai e que vai ao Filho, celebra com ele intimidade e comunhão, não morre, mas vive eternamente. E o pão que ele dá é pão que sustenta, que alimenta. Então vamos buscar essa intimidade e essa comunhão. Amém? Fica aqui o convite, mais uma vez, a você, a sua família, para viver essa experiência de fé, de devoção e de amor. E diante de todo esse propósito, vamos então pedir a graça, a presença e a bênção de Deus sobre nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, por sua bondade e infinita misericórdia, dignaste abençoar os vossos filhos, sara suas feridas, perdoe suas faltas, tire de sua vida todos os males físicos ou espirituais. Por sua bondade, misericórdia e compaixão, dai aos vossos filhos a restauração, a libertação e a paz. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a presença do Senhor seja constante em vossa vida. Que o Espírito Santo de Deus os fortaleça e os ilumine. Que o Senhor habite constantemente em vossa vida e em vosso coração.
que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Tenham todos um ótimo dia, seja excelente, repleto de muitas graças, bênçãos e conquistas. Logo mais hoje, 19 horas, temos a Santa Missa e você é convidado a celebrar conosco. Fiquem com Deus, que Ele vos abençoe, proteja, guarde e ilumine. Compartilhe a nossa oração, envie a boa nova a muitos corações. E assim seguimos, evangelizando e anunciando o nome de Jesus. Obrigado mais uma vez e a todos um grande abraço.